Isca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. E hoje eu vou falar dos fãs tóxicos. Sim, os fãs tóxicos são aqueles que não conseguem apenas gostar de uma coisa, mas conseguem transformar aquilo que eles gostam numa coisa ruim para as outras pessoas. Eu vou explicar por que eu estou abordando esse tema. Há algumas semanas atrás, a atriz Mary... esqueci o nome dela, vou conferir aqui. A Kelly Mary Tran, ela deletou a sua conta no Instagram por causa que ela estava sendo assediada por fãs de Star Wars que não gostaram da personagem dela no último filme, né? Os Últimos Jedi. Ela achou que não era obrigada a suportar aquele tipo de assédio, aquele tipo de críticas e de ofensas, então ela saiu do Instagram por conta disso. E na página dela da Wikipedia, que é um Wikipedia para fãs de Star Wars, ela também foi atacada. Ela recebeu muitas mensagens de ódio e, enfim, ela acabou saindo das redes sociais por conta disso. Foi uma coisa que repercutiu na imprensa e, enfim, acabou expondo esse lado ruim da fanbase de Star Wars. E isso não é uma novidade. Na época do episódio 2, o Christian... esqueci o nome dele. Eu já estou péssimo para lembrar de nomes. O Hayden Christensen, que fez o Anakin Skywalker, também recebeu uma enxurrada de críticas, uma enxurrada de ódio, e isso até colaborou para que ele afastasse um pouco dos filmes, né? Depois ele voltou a gravar, fazer filmes e tal, mas isso foi muito ruim na época para ele. E teve outro caso que eu queria citar, de fãs que são tóxicos, né? Que não conseguem apenas curtir uma obra de entretenimento, um filme, uma série e assim por diante. Rick and Morty é uma série que eu gosto muito, tanto é que tem bonecos deles aqui no meu cenário. Só que os fãs de Rick and Morty são também um tanto tóxicos, por causa que a parte deles, não todos, porque também eu me enquadro aí como fã do desenho, mas parte deles acham que para entender o desenho você tem que fazer um curso, uma faculdade de Rick and Morty para entender o desenho. Porque o desenho faz muitas piadas envolvendo física, piadas envolvendo filosofia. E eles acham que, nossa, para você assistir Rick and Morty, você tem que ter um QI alto. Você tem que ter um QI elevado para entender as piadas super sofisticadas do desenho. E não é por aí, né? Tem muitas camadas do desenho. Então, mesmo que você não tenha lá um conhecimento sobre filosofia, um conhecimento sobre física, você consegue se divertir também, porque tem muitas piadas de imagem, né? E piadas gráficas, que qualquer pessoa consegue entender. Só que parte dos fãs do Rick and Morty acha que não, é um desenho só para quem tem QI elevado. Só o Einstein ia rir desse desenho. Não é por aí, galera. Então isso acaba criando uma fanbase também um pouco chata, um pouco tóxica. E eu separei aqui uns tópicos sobre esse assunto. E o próximo que eu vou falar aqui é Thundercats. Thundercats também já é um assunto já mais um pouco velho, relativamente velho, que foi anunciado uma nova animação dos Thundercats, uma animação atualizada, de acordo com os desenhos que saem hoje no Cartoon Network, com aquele traço mais simplificado, com muitas gags visuais e assim por diante. E os fãs antigos, a galera que tem a minha idade, aí perto dos 40 anos, né, e não gostaram do desenho, acharam uma afronta, porque não era igual o clássico era incrível, então o novo Thundercats ofendia, aí não respeitava, não honrava o Thundercats antigo. Galera, vocês assistiram já um episódio inteiro de Thundercats? Olha, eu era muito fã de Thundercats. Eu gostava de He-Man, Thundercats e Transformers. Esses eram os desenhos que eu adorava assistir quando eu era criança, lá nos anos 80, nos longínquos anos 80. E o Thundercats, pessoal, é um desenho tosco, assim. Tipo, tinha uma narrativa interessante, tinha episódios que eram interligados. A abertura era incrível. Como quase todas as aberturas de desenho dos anos 80, as aberturas eram incríveis, mas o desenho era quase parado. E Thundercats era um desses, né? Tinha a abertura incrível, mas o desenho era meio parado. E era um tipo de desenho que sempre no final tinha ou uma lição de moral ou uma piada que fazia todo mundo rir. Todo mundo esquecia como um rato tentou matar todo mundo e passavam a rir de alguma besteira que o Snarf falava. Então isso era o Thundercats. E a galera, tipo, a galera mais conservadora ali, que tem essa saudade do desenho e acha que o desenho novo ofendeu, acha que o desenho não tá honrando. Mas, poxa, você lembra do Thundercats como ele era? Ele não era um desenho sofisticado, era um desenho divertido, agradava os jovens naquela época. Mas se você for assistir hoje, ele é bastante tosco. Então, enfim, a galera torceu o nariz para os Thundercats. E mais recentemente, tivemos também os fãs de The Last of Us, que é um jogo que eu joguei, eu adorei o jogo, tenho ele aqui.
E saiu o trailer na E3 do novo episódio, né, o The Last of Us Parte 2. E logo no começo do trailer, a personagem principal, a Ellie, ela dá um beijo na boca da namorada dela. Ou namorado, ou ficante, não sei. Não sei, eu entendi o contexto ainda desse relacionamento. E isso foi, por um lado, revolucionário, por causa que teve uma grande exposição na mídia. Mas, obviamente, a parte dos fãs do jogo achou que era desnecessário aquele beijo, criticaram. Uma coisa que eu vi na internet era um cara falando que tinha uma filha de 3 anos ou 4 anos, uma filha pequena, e ele falava no post lá no Facebook que ele não poderia mais jogar videogame perto da filha dele. Nossa, eu não posso mais jogar videogame perto da minha filha porque agora tem beijo lésbico no jogo e como é que eu vou explicar isso pra minha filha? Poxa, que engraçado, né? Você critica um jogo porque apresenta um relacionamento de 2 meninas, mas violência é normal, né? Sua filha pode ver lá o personagem arrancar as tripas de um vilão, de um outro personagem, e isso não vai, né, afetar nada a cabeça da sua filha, né? Eu não consigo ver lógica nisso, né? Aí eu fico pensando, poxa vida, a gente tá numa época tão polarizada que até a cultura pop, ela gera fanatismo. O fanatismo, geralmente, ele é relacionado com religião ou convicções políticas, mas o fanatismo ele pode estar em tudo. Tudo que você acaba admirando ou gostando de uma maneira exagerada acaba fazendo você ter ações que são questionáveis sobre aquele determinado produto. Porque tudo na cultura pop é produto, né? Desculpa eu te falar, mas Star Wars é uma fantasia, não existe. Você xingar a personagem na rede social não vai fazer ela sair da série. Ontem eu estive na faculdade USP de São Carlos e eu estava conversando com o professor Vitor, que é um professor de física, e a gente estava falando sobre o fenômeno da Terra plana. Por que as pessoas acreditam na Terra plana e tal? E ele me falou uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que até acaba criando uma ponte para esse tipo de discussão que eu estou tendo aqui nesse Fora da Caixa. A gente está discutindo que as pessoas se apegam a essa teoria de Terra plana, e mesmo quando a gente apresenta dados confiáveis de que a Terra é esférica, eles têm uma certa relutância em deixar de lado a crença na Terra plana e abraçar essas ideias mais recentes que têm comprovação científica. Por quê? Porque aquela pessoa, ela cresceu dentro de um sistema, dentro de uma cultura, que ela sempre foi apresentada, sempre acreditou naquela Terra plana, ou seja, qualquer outro tipo. Estou usando a Terra plana aqui como um exemplo, mas pode ser qualquer coisa, seja religião, seja aversão a vacinas e assim por diante. A pessoa cresceu naquele antro, naquela cultura, e por conta disso ela tem uma certa dificuldade em abrir mão daquilo, porque aquilo ajudou a formar o caráter dela, ajudou a formar certas convicções que ela tem. E você tirar aquilo dela, você vai tirar o chão dela. Ela vai pensar, poxa, eu não tenho mais um norte, porque a minha vida toda eu acreditei nisso, na minha vida toda eu criei base das minhas convicções em cima disso, e agora você tira isso de mim, e eu não sei mais no que acreditar, estou sem norte, eu estou perdido, depois de tanto tempo acreditando nisso. E eu achei, poxa, é interessante, e até eu pensei nisso na próxima vez que eu for abordar o tema, vou tentar ser mais cuidadoso, porque não é só você chegar e apresentar os dados para a pessoa, por causa que você não está só refutando a Terra plana, você está tirando pilares que construíram a personalidade daquela pessoa, e sem eles a pessoa vai ficar perdida. Então, por que eu consigo fazer uma ponte para esse tipo de fanatismo de cultura pop? Eu acho que é a mesma coisa. A pessoa que cresceu assistindo Thundercats, aquilo lá definiu a infância dela. Ela brincou de Thundercats, de repente a postura que o Lion ou qualquer outro personagem dentro do desenho tinha inspirou a forma dela ser. E de repente quando você vê o personagem ficar descaracterizado ou com uma mudança muito drástica, você sente que estão traindo a sua infância. Você sente que estão mexendo no seu baú lá atrás, na sua imaginário, não digo imaginário, mas na sua lembrança afetiva, que alguém está brincando com aquilo lá que você tem. E por isso que as pessoas se sentem ofendidas, por isso que as pessoas se sentem na obrigação de criticar, de não aceitar aquilo. Mas é complicado porque a cultura pop não é feita para você. O estúdio inteiro, uma empresa inteira não foi produzir um episódio ou um personagem pensando na sua única pessoa. Eles pensam num todo, eles pensam numa época, no contexto que a gente vive hoje. Então, existe uma certa dificuldade, aí uma síndrome de Peter Pan, de a gente não conseguir largar esse lado da nossa infância, abrir mão da nossa infância, né? Deixar que outras pessoas desfrutem desses personagens também. E no caso do Star Wars, eu enxergo a mesma coisa, porque o Star Wars é uma série que existe desde 77. E então,
são gerações que cresceram com Luke Skywalker, com Darth Vader e... Nossa, o bicho tá pegando lá fora, sirenes. Aí o cara tá lá, a pessoa tá lá, ela tá assistindo Star Wars e vê um protagonismo maior para mulheres, coisa que até então não existia. A mulher, em filmes de ação da década de 70, 80, 60 e assim por diante, ela tinha um único papel de ser ou o caso amoroso do protagonista, ou então ser salva. Era a única finalidade que a mulher tinha. Eram poucos filmes que entregavam para a mulher a missão de salvar o dia, de ser protagonista. Hoje isso está mudando. E as pessoas que têm essa cabeça muito fechada, muito voltada para o passado, eles têm uma certa dificuldade de aceitar isso. Eles são mais conservadores dentro dos personagens, dentro daquele universo que eles aprenderam e cresceram gostando. Então eles têm essa certa repulsa, essa certa dificuldade de aceitar a mudança. Mas, desculpa te dizer, isso vai acontecer, as mulheres estão cada vez mais conquistando espaço e não tem como a mídia, não tem como entretenimento fazer vista grossa para isso. É uma realidade que a gente está vivendo. As mulheres têm capacidade de ser protagonistas, têm capacidade de liderarem, de serem, carregarem uma série com peso de Star Wars nas costas, que nem a Rey está fazendo. E se você não gosta disso, desculpe, mas a série não foi feita pra você. A série não foi escrita por fulano de tal que comprou todos os bonecos de Star Wars da loja, que tem todos os filmes guardados na estante e se acha o fã número 1 de Star Wars. Star Wars não é seu. Star Wars é da humanidade, é das pessoas, é de qualquer um que vá lá, paga o ingresso e assiste o filme. Esses jogos, a cultura pop, reflete um contexto histórico em que eles estão sendo lançados. Se o mundo de hoje é mais inclusivo, tem mais diversidade, se esses jogos não retratarem isso, eles vão acabar estando fora da realidade em que eles estão inseridos. Então, tudo, desde a década de 60, da década de 80, toda a cultura pop refletia o que estava acontecendo, não só na política, mas na filosofia, na cultura, eles sempre refletiram. E o que está acontecendo hoje é isso. Lógico que tem pessoas que são mais saudosistas ou conservadoras, que não aceitam essas mudanças, que tem uma certa dificuldade, mas por quê? Como eu falei, esses personagens fizeram parte da formação do caráter delas, então fica difícil aceitar. Mas, como eu disse, esses personagens não foram feitos sob encomenda para você. Eu acho estranho que as pessoas não conseguem curtir uma coisa sem problematizar tudo isso. Acho que são histórias tão bacanas que a gente aprende com eles, personagens que evoluem. Eu vi muitas pessoas criticando o rumo que o Luke Skywalker teve no Último Jedi. Poxa vida, o personagem teve uma evolução. Eles queriam que se mantesse como se fosse uma continuação direta do último Retorno de Jedi e o Luke não mudasse nada. Fosse o Jedi super overpower que ele era. Eu achei legal porque mostra que tornou mais humano o personagem. Eu não gosto do Batman do Ben Affleck, mas nem por conta disso eu vou lá na conta do Ben Affleck e ficar xingando ele, sabe? É besteira. Logo essa franquia fecha, começa outra e assim é a vida. Então relevem certas coisas, não levem esses personagens tão a sério, sabe? Se divirtam, que é pra isso que eles existem, pra nos divertir, pra nos entreter. Então esse era o vídeo que eu queria fazer pra vocês hoje. E também tem um recado legal para passar para vocês, que nessa semana eu fui fazer uma palestra no Observatório da Universidade Federal de São Carlos. E enquanto eu estive lá, eu dei uma entrevista para a TV da universidade, da TV da Universidade Federal de São Carlos. E eu vou deixar essa entrevista aqui na descrição para vocês assistirem e verem o Schwarza sendo editado por outras pessoas. Foi até interessante para mim me ver editado de outra maneira. Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês querem interagir comigo, saber minhas opiniões em diversos assuntos, me sigam nas redes sociais. Tem minha conta no Twitter, tem minha conta no Instagram, todas elas estão aqui embaixo na descrição. Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês e hasta!